Eu quero dizer para vocês que Deus deixou-nos uma ferramenta poderosíssima que nem mesmo Satanás consegue resistir ao poder desta ferramenta. Eu quero partilhar com vocês nesta noite sobre o poder da oração. Amém? Oração é a ferramenta que todos nós cristãos temos para vencer as adversidades, para vencer as investidas do maligno, para vencer as nossas fraquezas carnais, para alcançarmos o coração de Deus, para nos mantermos firmes na presença do Pai, no caminho que Deus tem nos direcionado. A oração é uma das principais ferramentas que o Senhor concedeu a cada um de nós. É pena que muitas pessoas, infelizmente, não fazem uso dessa ferramenta. Muitas pessoas, por preguiça, por desânimo, elas não gostam da oração. Elas gostam que as outras pessoas orem por elas. Elas até reconhecem o poder da oração e chegam em outras pessoas e pedem: olha, ora por mim lá nas suas orações, me ajuda com as suas orações. Mas ela mesma não faz muito esforço para poder orar. Por quê? Porque não dá aquele devido valor, né? Deixa com que a preguiça fale mais alto. E se as pessoas descobrissem o poder que a oração pode lhes trazer, com certeza, todas elas fariam maior uso da oração. Na Bíblia Sagrada, nós temos diversas experiências de homens e mulheres do Senhor que oraram em busca de suas vitórias. E todos eles que oraram confiantes em Deus, com fé no Senhor, todos eles alcançaram as suas vitórias. Eu tenho a certeza absoluta que você também, em alguma parte da sua vida, você já teve alguma experiência assim também com a oração. Eu tenho a certeza que alguma vez você precisou de uma cura, você orou por alguém ou por si próprio e Deus foi lá e curou. Eu tenho a certeza absoluta que em algum momento você precisava de uma direção de Deus, uma resposta de Deus, uma solução. Você foi lá, confiou em Deus na sua oração e em menos de 24 horas a resposta veio. Eu tenho experiências em que, quando eu ainda estava orando, Deus já estava falando comigo o que eu devia fazer. E eu acredito que com você também provavelmente já aconteceu mesmo. Portanto, a oração, ela pode muito em seus efeitos, né? A palavra de Deus nos ensina isso. E eu quero falar aqui agora sobre um homem que eu admiro muito, profeta de Deus, em que ele vivia baseado na oração. Eu quero falar do profeta Elias. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, 1. Hoje nós vamos ler aqui vários textos bíblicos, portanto, se você quiser manter aí a tua Bíblia aberta, será muito bom, amém? Eu sei que nós colocamos sempre aqui os versículos para você ir acompanhando com a gente, mas se você também quiser fazer uso da tua própria Bíblia, você faz muito bem, porque você vai ganhando inclusive prática para poder manusear a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, 1 Reis capítulo 17, versículo 1 nos diz assim: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Uau! É preciso ter uma coragem muito grande para dizer isso. A um rei, como se não bastasse, já não é fácil você dizer para uma pessoa qualquer que, segundo as minhas palavras, não irá chover. Agora imagina você chegar para a maior autoridade da nação e dizer para ele: olha, segundo as minhas palavras, não cairá chuva nos próximos tempos. Quando a gente ouve essas palavras, quando a gente lê esse versículo, dá-nos a ligeira impressão que Elias disse isso porque ele era um homem escolhido por Deus, mas no sentido de tudo que ele queria, Deus aprovava. Dá-nos a impressão de que Elias tinha vida fácil, que era só ele levantar a mão e Deus já estava honrando, que era só ele decidir fazer alguma coisa que Deus já estava honrando. Eu quero dizer para você que Elias disse essas palavras para Acabe porque ele era um homem de oração. A oração traz-nos confiança.
Quando você não está a viver uma vida de oração, você se sente inseguro, você se sente com medo, você se sente longe da fonte de resolução de problemas, que se chama Deus. Mas quando você está vivendo uma vida de oração, você sabe que literalmente pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 do outro lado. Você não está nem aí, eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu sei quem garante a minha vitória. Porque a oração te traz essa confiança. Quanto mais você ora, mais você crê em Deus. Quanto mais você ora, mais você aguarda pela resposta de Deus. Quanto mais você ora, mais você é fortalecido por dentro. Quanto mais você ora, mais as fraquezas se dissolvem, elas são transformadas em fortalezas. Quanto mais você ora, mais crédito você tem com Deus. Elias só foi ousado o suficiente para dizer tais palavras para Acabe, porque ele era um homem de oração. E eu provo para você na Bíblia isso. Ele não simplesmente chegou para Acabe dizendo assim: Acabe, olha, segundo as minhas palavras, porque eu sou o menininho de Deus, porque eu sou o escolhidinho de Deus, porque eu sou filhinho do papai. Não foi por isso que ele disse para Acabe. Ele disse para Acabe: Acabe, segundo as minhas palavras, não vai chover aqui, porque ele sabia que ele era um homem de oração. E a Bíblia nos revela que ele era um homem de oração. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz lá que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Olha aqui a dica. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Está vendo só? Irmãos, Elias, ele teve coragem, ousadia para chegar em Acabe, porque ele era um homem de oração. E para que não chovesse, ele teve que orar. Muitas pessoas conhecem essa história apenas lá de 1 Reis. Então pensam que Elias já foi chegando assim, dizendo: olha, não vai chover e ponto final. E aí Deus honrou, foi fácil demais. Não, irmãos. Quando você estuda a palavra de Deus e encontra esse versículo-chave em Tiago 5, 17 e 18, você vai ver que Elias disse isso, mas ele teve que dobrar os seus joelhos. Elias disse isso para Acabe, mas ele teve que orar. Elias disse: não vai chover, mas ele teve que pedir a Deus para que não chovesse. E quando ele decidiu dizer para Elias, quando ele decidiu dizer para Acabe: Acabe, olha, pega na tua carruagem e volta para o teu palácio, porque vem chuva aí. Até para isso, ele teve que voltar a pedir a Deus em oração: Deus, manda chuva, Senhor. Faça chover, Senhor. E nos conta a história que ele voltou para o seu moço e disse: olha, você está vendo alguma coisa? Não, senhor, não estou vendo nada ainda. E aí a Bíblia diz que ele voltou a orar, de joelhos no chão, com a sua cabeça no pó, entre os joelhos, orando a Deus: Deus, faça chover, Senhor. Faça chover, Pai. Faça chover, Pai. Moço, já está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada ainda não, Senhor. E ele voltou a orar: Senhor, tenha misericórdia, faça chover. Não foi apenas com uma oração que Elias viu a resposta de Deus como chuva. Ele orou algumas vezes, até que finalmente o seu moço disse para ele: olha, Elias, olha, eu não estou bem certo, mas parece que eu estou a ver assim ao longe o tamanho da mão de um homem, como se fosse uma nuvem. Isso foi o suficiente para Elias terminar de orar, porque Elias sabia que a sua oração ia mover o coração de Deus e Deus iria lhe dar resposta. Amém? Uma outra ocasião de oração de Elias com resposta imediata de Deus foi quando ele desafiou os profetas, de Baal para poder oferecerem sacrifícios, e o Deus que respondesse com fogo, esse sim, era considerado o Deus verdadeiro. E a gente sabe da história.
Os profetas foram lá, oraram e não veio resposta nenhuma. Mas quando chegou a vez de Elias, depois de ele ter aprontado todo o altar, a história nos conta que ele nem tinha finalizado a oração ainda, ele começou a orar. Ele começou a engrandecer o nome do Senhor, ó Deus de Israel. Ele começou a fazer a sua oração e de repente, Deus já enviou resposta. O fogo desceu, consumiu todo aquele holocausto e ficou provado diante de todo Israel quem é o Deus verdadeiro. Em outra ocasião, Acabe mandou com que um capitão enviasse um pelotão de 50 homens para ir ter com Elias e trazê-lo até a sua presença. E Elias estava lá no cume do monte e de repente aquele capitão lá de baixo diz para ele: homem de Deus, desce daí porque o rei manda te chamar. E Elias só diz assim para aquele homem: se eu sou um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e os teus homens todos. E a Bíblia diz que no mesmo instante desceu fogo do céu, consumiu aquele homem e todo o seu pelotão. Isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu mais algumas vezes. E isso por quê? Porque Elias, ele tinha a plena convicção de que Deus era Deus para responder orações. Aqui nesse caso nós não vemos ele orando a Deus: Deus, desce fogo do céu e consome esses homens todos. A gente não vê uma oração, mas a gente sabe que isso só foi possível acontecer porque ele tinha crédito com Deus. E crédito com Deus a gente só consegue através da oração. Outros homens também alcançaram respostas de Deus através da oração. Eu quero falar aqui agora sobre Daniel, capítulo 2, versículos 16 até o 19. Olha essa história. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação do sonho que o rei teve. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Deus, ou melhor, a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus. Amém? Daniel, irmãos, estava prestes a perder a vida, ele e os seus amigos. Mas ele pediu um tempo ao rei. Olha, dá-nos um tempo, nós vamos trazer a interpretação, eu vou lhe interpretar o teu sonho. Mas para que Deus desse o sonho e a interpretação a Daniel, Daniel teve que orar. Seus amigos tiveram que orar. O sonho, a interpretação não foi dada assim por Deus de mão beijada para Daniel. Daniel teve que invocar o nome do Senhor. Aqueles 4 jovens estiveram invocando o nome de Deus, clamando a Deus. E sabem, a oração moveu o coração de Deus. Deus deu vitória a Daniel. Vocês conhecem a história. Uma outra situação, Josué capítulo 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Irmãos, essa aqui é uma outra história maravilhosa. Josué estava guerreando, ele estava cumprindo um mandato de Deus, estava defendendo os propósitos de Deus, os propósitos da nação de Israel. Mas ele precisava de mais um tempo para continuar guerreando, ele precisava de mais umas horas de sol, e já estava a escurecer. Então, Josué, ele dá uma ordem: sol, pare, lua, pare. Irmãos, não é que Deus honrou a ordem de Josué? Deus honrou a ordem de Josué sobre o sol e sobre a lua, porque Josué era um homem de intimidade com Deus. E intimidade com Deus, irmãos, a gente só alcança através da oração. Por fim, um outro exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 em diante, diz que quando Eliseu, o profeta, o sucessor de Elias,
Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e olha o detalhe, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com as mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu-lhe os olhos. Irmãos, Eliseu, um outro homem também que fez muitíssimos milagres em seu tempo. E ressuscitou, inclusive, aquele jovem que havia morrido. Mas até para ressuscitar aquele jovem, ele teve que orar. Irmãos, por que eu estou dando esses exemplos aqui? Porque a gente pode cair no perigo de pensar algumas vezes que esses homens, os grandes profetas, os grandes reis, os grandes homens de Deus e mulheres, foram abençoados por Deus simplesmente porque sim, porque Deus foi com a cara deles e que Deus achou graça neles e só por causa disso Deus quis ajudar e Deus quis abençoar. Afinal, todos eles eram judeus, o povo escolhido de Deus. Irmãos, eles tiveram que orar também. Eu quero dizer para vocês que eles não eram melhor do que nós no sentido de receber algo da parte de Deus sem terem que se sacrificar. Não! Eles tinham que pagar o preço se queriam ver algo da parte de Deus. Eles tinham também que orar, dobrar os seus joelhos, eles tinham que jejuar se queriam ver alguma resposta, um mover da parte de Deus. Da mesma forma, nós precisamos buscar a face do Senhor se queremos ver o melhor de Deus. Se nós queremos comer do melhor de Deus nessa terra, se nós queremos usufruir do melhor da parte de Deus, se nós estamos numa situação de emboscada e precisamos de salvação, precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos levar essa ferramenta chamada oração como algo sério na nossa vida, como uma das maiores ferramentas de impacto que Deus nos concedeu. E precisamos deixar a preguiça de lado, fazermos mais uso da oração. Se você tem preguiça para dobrar os seus joelhos, então ore em pé. Se você não se sente bem orando em pé ou não pode orar em pé, ore sentado. Se você não se sente bem orar sentado, ore deitado. Se você não pode se levantar, ore mesmo no leito, ore. Deus é Deus para receber as nossas orações, independentemente de onde você esteja, como você esteja. Deus é Deus para ouvir as nossas orações. Deus ouviu a oração do rei Ezequias, estando deitado no seu leito. Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do grande peixe. A sua oração de arrependimento, a sua oração de humildade perante Deus. Gente, não importa onde você esteja, você pode estar lá no espaço, você pode estar nas profundezas do mar. Deus é Deus para ouvir a tua oração. Você pode estar sentado, deitado, ajoelhado, em pé, não importa. Deus é Deus para ouvir a tua oração. Mas você precisa orar. Você precisa buscar a face do Senhor e crer que as coisas vão acontecer. Irmãos, a garantia da nossa vitória através da oração, ela é nos dada através do próprio Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo nos disse, está escrito lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aleluia. Sabe, irmãos, o nosso grande problema é que muitas das vezes nós oramos sem acreditar na nossa oração. Muitas das vezes nós oramos sem acreditar no poder da oração. Jesus Cristo disse para nós, olha, se você verdadeiramente crer, você poderá dizer para essa montanha, olha, sai daqui e vai lá para o outro lado.
E se você verdadeiramente crê, é o que está escrito, se verdadeiramente você crê, vai acontecer tal e qual assim. Eu sei que muitas pessoas têm interpretações diferentes, né, acerca desse versículo. Essa montanha no sentido físico, literal. Não, essa montanha no sentido metafórico, é no sentido espiritual. Olha, independentemente do significado dessa montanha, se ela seja física, se ela seja espiritual ou não, o que acontece, o mais importante que Jesus está nos ensinando aqui, é que você pode dizer para uma montanha física, ou seja, uma montanha de problemas na tua vida, você há de dizer para ela, e se você crê, ela vai desaparecer, ela vai mudar de lugar, ela vai sair daquele lugar. Jesus está nos dizendo, irmãos, que se nós crermos, o que nós pedirmos, acontecerá. Só que o grande problema é que muitas das vezes nós estamos a orar, pedindo coisas a Deus, sem verdadeiramente acreditar no seu poder. Ou às vezes a gente até acredita no poder de Deus, mas não acredita no poder da nossa oração. Nós muitas das vezes estamos a orar sem acreditar que nós conseguiremos alcançar o coração de Deus. E aí a gente fica, desculpe o termo, a chuchar no dedo. Porque a gente só perde quando a gente não acredita em Deus. Eu me lembro aqui agora daquela ilustração que de vez em quando eu partilho com os irmãos aqui no templo. Houve uma mulher uma certa vez que, é uma ilustração, né? Essa mulher, ela ouviu na igreja justamente a pregação desse versículo. E ela quis fazer o teste. Ela chegou na sua casa, bem em frente à sua janela do seu quarto, tinha exatamente uma montanha. E ela, antes de dormir, ela disse para a montanha: olha, eu ordeno no nome de Jesus Cristo, olha, ainda usando o nome de Jesus, eu ordeno no nome de Jesus Cristo que amanhã, quando eu acordar, você não esteja aí, mas esteja lá daquele lado. E pronto, fechou a janela e foi dormir. No dia seguinte, quando ela acordou, a primeira coisa que ela foi fazer foi abrir a janela. E quando ela olhou, ela viu que a montanha estava no mesmo lugar. E aí sabe qual foi a reação dela? Ela disse assim: eu sabia que você não ia sair daí mesmo. Então, vê só, muitas das vezes as nossas orações são como as orações dessa mulher. Muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus coisas. Nós até cremos que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Nós até cremos que Ele tem todo o poder nas mãos. Nós até cremos que Ele pode todas as coisas. Nós cremos que Ele é Deus. E nós cremos até que Ele está ouvindo as nossas orações. Mas muitas das vezes a gente não está a pôr muita fé em que Ele vai nos atender. Que Ele vai fazer algo por nós. E nós precisamos acreditar mais nas nossas orações. Nós precisamos ter mais certeza no poder da nossa oração. Eu quero dizer para você que a chave da nossa vitória não está simplesmente na nossa oração, mas no poder da nossa oração. Você pode orar e não alcançar nada. Mas quando você crê verdadeiramente e junta esse acreditar com a oração, aí você pode alcançar tudo. Portanto, não adianta você ficar simplesmente orando. Você tem que orar, mas você tem que crer. Você tem que acreditar no poder da oração. E, irmãos, com a oração, a gente pode alcançar grandes coisas. Com a oração, o oprimido pode ser liberto. Com a oração, o necessitado pode ser ajudado, né? Ele pode ser, o abatido de coração pode ser consolado, o enfermo pode ser curado, né? O morto pode ser ressuscitado. Com o poder da oração, irmãos, nós podemos ver coisas sobrenaturais que os nossos olhos nunca viram. Foi como a gente cantou aqui há pouco, que os céus se abram, né? Que a gente possa ver o teu coração se mover. Nós podemos literalmente ver o coração de Deus aberto, nós podemos literalmente ver os céus nessa terra, mas é preciso a gente fazer uso da oração, porque somente com a oração a gente alcança o coração de Deus. Com a oração você alcança intimidade, você aprofunda o seu relacionamento com Deus. Com a oração você abre um sorriso no rosto de Deus, porque, irmãos, entendam isso. Quando nós oramos, nós estamos a demonstrar confiança em Deus.
O ato de você orar é demonstrar, nem que seja o mínimo dos mínimos, de alguma fé em Deus. Porque senão você nem sequer orava. Então, quando nós estamos a orar, nós estamos demonstrando a Deus confiança, nós estamos a demonstrar dependência, nós estamos a mostrar para Ele que nós verdadeiramente cremos que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. A oração, mesmo que seja uma oração de petição, onde você pede coisas, ela é uma adoração. Porque você pedindo algo a Deus, você está adorando a Ele, mostrando para Ele que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e é por causa disso que você está recorrendo a Ele através da tua oração. Então, meus irmãos, nós precisamos acreditar mais no poder da oração e entregarmos toda a nossa vida nas mãos de Deus. Eu pergunto a você, o que é que você está passando agora? O que é que você está a viver agora? Quais são as condições de vida que você está a viver? Ei, qual é o desespero que tem invadido o teu coração, sem pedir licença, sem nada? Quais são as preocupações que têm roubado o teu sono? Qual é a inquietação que tem feito com que você esteja a viver de uma forma não produtiva? Eu quero dizer para você que se você fizer uso da oração, você vai encontrar respostas em Deus. Você vai encontrar a vitória que tanto você necessita em Deus. Amém? Em Marcos capítulo 11, versículo 24, nos diz assim: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? Irmãos, esta não é uma garantia minha do Jordão. Esta não é uma garantia simplesmente que está escrito na Bíblia. Esta é uma garantia que saiu da própria boca do Senhor Jesus Cristo. E eu faço até questão de repetir. Tudo. Ele não disse algumas coisas. Ele disse tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Amém? Aí talvez agora, deixa eu só aqui, para finalizar, abrir aqui um parênteses. Talvez você já tenha experimentado pedir tudo para Deus e não recebeu. E agora? Em que é que ficamos? A Bíblia não nos diz que tudo que eu pedi Ele vai me conceder? Por que eu já pedi a Ele muitas coisas? Por que eu já pedi a Ele tudo e nem tudo vem? Porque existe um segredo nesse tudo. E esse segredo está escrito em Marcos 11, 25 e 26. Diz lá assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jordão, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus só não responde a minha oração se eu tiver algo contra o meu irmão? Não. O que eu estou a dizer para você é que para você receber o tudo de Deus nas tuas orações, você tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. Você tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você esteja bem com Ele e esteja bem com o teu próximo. A vontade de Deus é de te encher de mimos, te dar coisas, não apenas para você viver na tua soberba, para você, não. Deus, Ele quer te abençoar, mas os propósitos de Deus te abençoar é para que você abençoe o teu próximo. As coisas que você pode receber de Deus é sempre a pensar no teu próximo e não apenas em você. Portanto, você tem que liberar perdão para o teu próximo, mas você também tem que liberar daquilo que você recebe da parte de Deus para o teu próximo. Quando Deus te der alguma vitória, quando Deus fizer algum milagre na tua vida, isso é para você partilhar com o teu próximo. Então, a chave do poder da oração nunca estará quando nós pensamos simplesmente em nós, mas sim também quando nós pensamos no nosso próximo. Independentemente do que você esteja a necessitar, independentemente daquilo que você esteja a pensar, ainda que você esteja a passar por algo em que você precisa de algo só para você, ok?
ore pedindo isso a Deus, esse algo que você está precisando só para você. Mas lembre-se que isso que você vai receber da parte de Deus é para glorificar o nome dele, e você sempre, de alguma forma, poderá partilhar isso com alguém. Amém? Portanto, quer receber o tudo da parte de Deus nas suas orações? Esteja alinhado com os propósitos de Deus. Aí sim, quando você estiver alinhado com a vontade de Deus, você poderá pedir tudo. E se esse tudo está no coração dele, você vai receber esse tudo. Amém? Eu quero orar por você aqui agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uso da oração. Vamos pedir a Deus para que Deus possa nos dar mais força de vontade. Infelizmente é assim mesmo que a gente tem que dizer. Não devia ser assim, mas infelizmente é assim. Muitas das vezes a gente não tem vontade de orar. Mas quando nós oramos, nós alcançamos o coração de Deus. Porque quando nós oramos, nós rasgamos o espaço. Nós rasgamos o tempo. Nós atravessamos milhares e milhares e milhares de quilômetros e dimensões e tudo que você imaginar, de dimensões, de realidades, nós chegamos ao coração de Deus. E Deus é Deus para fazer tudo por nós. Sabe por quê? Porque Deus ama os seus filhos. E se você é filho de Deus, você tem a atenção de Deus. Vamos orar nesta noite, no nome de Jesus. Paizinho querido, diante da tua presença, meu Pai, nós queremos aqui invocar o teu santo nome e te pedimos, Senhor Deus, socorre-nos, ajude-nos. Deus, nós sabemos que muitas das nossas vitórias, elas podem ser vencidas através do poder da oração. Mas muitas das vezes, Senhor Deus, nós não oramos. Queremos que o Senhor, num piscar de olhos, o Senhor faça tudo por nós e tá bom, fica assim mesmo. Mas nós também temos que pagar o nosso preço, meu Pai, e muitas das vezes não estamos dispostos a pagá-lo. Deus, nós queremos te pedir agora, Senhor Deus, ajude-nos, Senhor Deus, com as nossas vitórias. Ajude-nos, Senhor Deus, a alcançarmos, Senhor Deus, o teu coração com as nossas orações. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos força de vontade para orarmos mais vezes. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos levantarmos pela madrugada quando o Senhor nos desperta, usando uma coisa ou outra. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos força de vontade para vencer o cansaço, o sono e irmos buscar a tua face. Seja conosco, Senhor Deus, para que durante o dia, para que durante a noite nós possamos buscar a tua face em oração. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres de oração. Ajude-nos a alcançarmos as nossas vitórias. Senhor Deus, seja com cada um de nós, meu Pai. Desperta, Senhor Deus, aquele que está sonolento, aquele que está enfraquecido, aquele que não tem vontade alguma de orar, aquele que não tem, Senhor Deus, forças para orar, para buscar a tua face. Eu te peço, Senhor Jesus, ajude essa pessoa. Levante, Senhor Deus, essa pessoa. Desperta, Senhor Deus, o teu povo para a oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.